Olá, eu sou a professora Roberta e estamos aqui para mais uma correção de prova dos Correios. Nós já corrigimos a prova de atendente comercial que está disponível aqui neste canal e agora vamos corrigir a prova para o cargo de carteiro, tá? Bom, neste primeiro slide, deixo os meus contatos para que, se em algum momento você tiver alguma dúvida sobre esta correção, você se sinta muito à vontade para entrar em contato por quaisquer desses canais, ok? Vamos então para a nossa primeira questão de língua portuguesa, que na verdade é a questão 41, né? Porque a parte de língua portuguesa foi a última da prova. Então a primeira questão de língua portuguesa é a questão 41. Então vamos lá. De acordo com o texto, há expectativa de que os Correios... Bom, precisamos ler o texto. Vamos lá. É um texto curtinho, né? Que ele vai valer para as questões de 41 a 45. O novo Estatuto dos Correios permite à estatal associar-se a companhias públicas e privadas, aplicar recursos em grandes projetos, como no do Trem-Bala, e até abrir agências no exterior. O presidente da empresa avisa que as perspectivas são quase ilimitadas e que no horizonte está a necessidade de adaptação a tempos mais competitivos e de ampliação de lucros. O balanço da empresa, que será publicado pela primeira vez, mostrará que 2010 foi um bom ano para os Correios. O faturamento chegou a 13 bilhões e a receita líquida a 800 milhões. O resultado positivo ajudará a engordar um caixa robusto, que atualmente conta com cerca de 4 bilhões livres para investimento. O presidente dos Correios adverte que os recursos serão utilizados conforme os interesses da empresa e sob regras de governança típicas de companhias de capital aberto. Lançar-se no mercado, no entanto, está fora de cogitação. Esse é o nosso texto, então. Vamos voltar à questão. De acordo com o texto, há expectativa de que os Correios, letra A, sejam o financiador oficial dos projetos do governo federal. Pergunta, em que momento eu li isso? Em que momento isso está presente aqui no texto? Em nenhum momento. Isso é uma extrapolação. Então, errada a letra A. Letra B. Então, há expectativa de que os Correios se tornem mais competitivos e lucrativos? Opa, isso está no texto. Vamos lá na linha 4. O presidente da empresa avisa que as perspectivas são quase ilimitadas e que no horizonte está a necessidade de adaptação. Opa, deixa eu pegar aqui. Já está. Está a necessidade de adaptação a tempos mais competitivos e de ampliação de lucros. Opa, então essa ideia está aqui. Deixa eu mudar aqui a corzinha da caneta. Letra B é o nosso gabarito. Vamos ver as outras. Se desvinculem do poder público? Nossa, nós tratamos disso no texto? Não. Se transformem em uma agência privada internacional? Se convertem em uma instituição financeira de grande porte? Não. Tudo isso é extrapolação. Muito cuidado com isso. Então, veja, para que possamos compreender bem o texto, a informação precisa estar no texto. Se for uma questão de compreensão, a resposta está no texto. Se for uma questão de interpretação, eu preciso inferir, mas sempre com base no texto, tá bom? Isso aqui é uma questão de interpretação, porque nós encontramos a resposta no texto, tá? Então, letra B de bola é o nosso gabarito. Vamos para a questão 42, ainda a respeito do mesmo texto. De acordo com o texto, o balanço da empresa mostrará que 2010 foi um bom ano para os Correios, porque a estatal obteve alto faturamento e elevado rendimento? Vamos voltar ao texto. Linha 8. O balanço da empresa, que será publicado pela primeira vez, mostrará que 2010 foi um bom ano para os Correios. O faturamento chegou a 13 bilhões e a receita líquida a 800 milhões. O resultado positivo ajudará a engordar um caixa robusto. Opa! Então, veja, sim, a estatal obteve alto faturamento e elevado rendimento. Já temos aqui o gabarito, mas vamos ver por que as outras estão incorretas. A estatal sobressaiu na imprensa como instituição confiável? O texto fala sobre isso? O texto menciona a imprensa?
Menciona que a estatal sobressaiu na imprensa como instituição confiável? Não falamos sobre isso, não lemos nada a respeito disso. Utilizou seus recursos em companhias de capital aberto? Roberto, eu lembro de que você leu alguma coisa sobre capital aberto, sim. Então vamos voltar ao texto, lá no finalzinho. Linha 13. O presidente dos Correios adverte que os recursos serão utilizados conforme os interesses da empresa e sob regras de governança típicas de companhias de capital aberto. Isso foi falado. Não que a estatal utilizou seus recursos em companhias de capital aberto, tá? Diferente. A estatal apresentou pela primeira vez resultados financeiros positivos? Roberto, eu li isso. Não, você leu alguma coisa parecida com isso. Veja aqui, na linha 8, está dizendo que o balanço da empresa... Você tem que colocar aqui em outra cor para não confundir? Ó, vou colocar aqui em vermelho. O balanço da empresa, que será publicado pela primeira vez... então é o balanço da empresa que será publicado pela primeira vez. Não está dizendo aqui que a empresa, que a estatal, apresentou pela primeira vez resultados financeiros positivos. Ela pode ter apresentado esses mesmos resultados positivos outras vezes. Só que o balanço financeiro é que foi apresentado pela primeira vez, tá? Então, cuidado para não confundir as informações. A estatal investiu bilhões no mercado de capital? Isso não foi falado, tá? Então, ficamos realmente com a letra A. Letra A é o nosso gabarito. 43. Assinale a opção em que a reescrita do primeiro período do texto mantém o quê? A coerência das ideias do texto original e a correção gramatical. Então, eu preciso levar em consideração esses dois pontos, tá? Então, a reescrita precisa manter a coerência das ideias do texto original, manter as mesmas ideias, né? E a correção gramatical também. Vamos, então, ao primeiro período do texto. O novo Estatuto dos Correios permite à estatal associar-se a companhias públicas e privadas, aplicar recursos em grandes projetos, como no do trem-bala, e até abrir agências no exterior. Esse é o período que precisa ser reescrito. Vamos lá. Letra A. O novo regulamento dos Correios. Aqui já temos uma questão, né? O novo regulamento... Na verdade, é um novo estatuto, né? Um estatuto não é um regulamento. Um estatuto é como se fosse uma lei orgânica, né? Então, não é a mesma coisa, para começar. Então, o novo regulamento dos Correios, ao facilitar que a estatal seja associada a companhias públicas, além das privadas. Bom, onde aqui está sendo dito que esse novo estatuto facilita essa associação? Não diz que facilita, só diz que permite. Permite. Não diz que facilita. Então, aqui essa questão de facilitar não. Que a estatal seja associada a companhias públicas, além das privadas, permitem. Quem é o sujeito aqui? O novo regulamento. O novo regulamento permitem? Não, né? Permite. Que a empresa seja financiada... que a empresa seja financiada por grandes projetos? Ou que ela financie? Vamos lá, veja. O novo estatuto permite à estatal associar-se a companhias públicas e privadas a aplicar recursos em grandes projetos. É a estatal que vai aplicar esses recursos. Então, é errado isso aqui também, ó. Que a empresa seja financiada, não, por grandes projetos, nada disso. Que ela financie grandes projetos como o do trem-bala, criando filiais em países estrangeiros. Então, a letra A, totalmente errada, né? Letra B. O novo Estatuto dos Correios permite que a empresa se associe a companhias públicas e privadas, invista recursos em grandes projetos, como, por exemplo, no do trem-bala, e tenha sucursais no exterior. Perfeita a letra B. Perfeita, reescrita perfeita. Vamos ficar com a letra B. Mas vamos ver as outras também. Vamos lá. C. O novo estatuto, estatuto dos Correios, permite à estatal. Quem permite alguma coisa a alguém. Permite a associação a companhias públicas e privadas à estatal. Então, aqui tem crase, né? Estatal é palavra feminina, então aqui já tem uma crase. O novo Estatuto dos Correios permite à estatal a associação a companhias públicas e privadas. A aplicação de recursos em grandes projetos do trem-bala,
Aplicação de recursos em grandes projetos do trem-bala? Então, aplicação de recursos só nesses projetos? Especificamente nos projetos do trem-bala? Não. Aplicação de recursos em grandes projetos. E aí dá a questão do trem-bala um exemplo. É só um exemplo. Então, errado isso aqui. E até a abertura de filiais no mundo exterior. No mundo exterior? Que mundo exterior é esse, gente? Então, seria outro planeta? Que um mundo exterior ao nosso é outro mundo. Nossa, totalmente errado isso aqui também, né? Letra D. A nova lei. Nova lei? Não, né? Estatuto é exatamente uma lei, como se fosse uma lei orgânica, tá? Então, aqui também não gostei muito. A nova lei possibilita que os Correios seja associado. Bom, aqui nós temos uma palavra plural, tá? É um nome próprio, plural, e eu preciso saber como fazer a concordância com nomes próprios no plural. Aqui eu preciso perceber o seguinte, esse nome próprio ele vem antecedido por um artigo ou por um determinante qualquer? Aqui vem por um artigo, ó. Isso aqui é um determinante. E está no plural. Então, eu tenho que fazer a concordância com o determinante. Nesse caso, eu faço a concordância com o artigo. Então, a nova lei possibilita que os Correios sejam, vou colocar aqui em cima, ó, sejam associados às companhias públicas. O que é associado? É associado a alguém ou a alguma coisa. Às companhias públicas, então aqui tem crase. Então, a nova lei possibilita que os Correios sejam associados às companhias públicas e privadas, apliquem recursos em grandes projetos, como trem-bala, e até conquistem. Vou colocar aqui embaixo, senão não vai ficar. Conquistem, no plural, agências estrangeiras. Aqui ficou no plural, direitinho. Então, letra D, por isso que ela está errada, né? Letra E, o novo regulamento não é regulamento, né? É estatuto. O novo regulamento dos Correios, assumindo que a empresa associe-se a outras companhias, esse assumindo aqui já não está legal, né? Aqui fala de possibilidade, né? Caso a empresa se associe a outras companhias públicas e privadas, investe recursos em grandes projetos, como o trem-bala, e crie possibilidades de ampliação em outros países. Deixa eu ver se é só isso. É a questão do regulamento, assumindo que a empresa associe-se a outras companhias públicas e privadas, investe recursos. Essa aqui também está toda uma redação bem diferente da original. Por isso, ficamos realmente aqui com a letra B de bola, que está perfeita, tá? Vamos para a questão 44. A locução, no entanto, empregada no último período do texto, poderia ser substituída com correção gramatical e sem prejuízo para a coerência textual por... Vamos lá. No entanto, aparece... Vamos ver lá na linha 13. O presidente dos Correios adverte que os recursos serão utilizados conforme os interesses da empresa e sob regras de governança típicas de companhias de capital aberto. Lançar-se no mercado, no entanto... Cadê aqui? No entanto... está fora de cogitação. Tá, vamos lá. No entanto, é uma conjunção, na verdade é uma locução, né? Uma locução conjuntiva, adversativa. Beleza. Essa locução conjuntiva, é uma locução por quê? Porque são duas palavras, né? Então, a locução conjuntiva, então ela está no lugar de uma conjunção, locução conjuntiva adversativa. Então, ela traz uma ideia de oposição. Essa locução conjuntiva adversativa, ela pode ser substituída por mas, porém, contudo, o que mais? Todavia, no entanto... no entanto já é ela. Peraí. Entretanto. Tá? Então, no entanto, pode ser substituída por mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Todas essas locuções... todas essas conjunções, elas são coordenativas.
Então, elas vão aparecer em orações coordenadas, tá? Então, no entanto, é uma locução conjuntiva adversativa, é coordenativa, e mas, porém, contudo, todavia, entretanto, são conjunções coordenativas, também com esse valor adversativo. Então, veja, nossa resposta já está aqui, ó, o contudo ali. Vamos marcar aqui, ó, contudo, como nosso gabarito. Mas vamos analisar as outras opções. Temos por essa razão. Por essa razão é causal, tá? E é uma locução subordinativa. Pois pode ser explicativo, pode ser causal, vai depender da oração em que aparecer. Embora, Roberta, embora tem esse valor adversativo também. Só que embora é uma conjunção subordinativa. Aqui eu preciso de uma coordenativa, por isso que nós vamos marcar o contudo. E, portanto, é conclusiva, tá? Então, realmente, vamos ficar com contudo, como nosso gabarito. Questão 45. A palavra trem-bala é composta por justaposição, tal qual o vocábulo. Então, aqui estamos falando de regras de formação de palavras. Então, as palavras podem ser formadas pelo processo de derivação ou pelo processo de composição. A palavra trem-bala é formada por composição. Composição por justaposição, que é quando eu coloco duas ou mais palavras uma ao lado da outra e não há perda fonética. Então, eu tenho a palavra trem, a palavra bala, não há perda fonética, então é uma composição por justaposição. Tá? Então, eu preciso encontrar nas alternativas uma outra palavra que tenha sido formada pelo mesmo processo. Governança. Governança, aqui eu tenho um sufixo. Um sufixo, ela é formada por derivação sufixal. Não é o mesmo processo. Ilimitado, aqui eu tenho um prefixo. Então, é uma palavra formada por derivação prefixal. Passatempo, eu tenho a palavra passa e a palavra tempo. Elas foram unidas, elas foram justapostas. Então, aqui eu tenho composição por justaposição. Vamos marcar aqui, ó, letra C como nosso gabarito. E as outras? Roberta, superprodução. Eu tenho super e tenho produção. Não, super é prefixo. Então, aqui é derivação por prefixação. E faturamento, eu tenho aqui sufixação, derivação por sufixação. Então, vamos ficar realmente com a letra C de casa, que é uma palavra composta por justaposição, assim como a palavra trem-bala. Tá? Veja que eu não preciso ter o hífen, tá? Eu posso ter o hífen como não ter. A questão é que eu preciso ter duas ou mais palavras, uma ao lado da outra, sem que haja perda fonética. 46. Da leitura do texto acima, entende-se que... Precisamos ler o texto. Vamos lá. Aqui já é outro texto. Em 1979, Mandy, uma garota de 13 anos de idade, participou de uma excursão em uma ilha da Escócia. Lá resolveu colocar uma carta em uma garrafa e jogá-la ao mar. No bilhete, ela dizia que precisava de um pen pal, um amigo por correspondência. 2 anos depois, o pequeno Richard, então com 6 anos, encontrou a garrafa no litoral. Maravilhado, o garotinho resolveu responder a Mandy, dizendo que queria ser um amigo de correspondência da menina, que por causa da diferença de idade, não lhe respondeu. Mandy, que hoje tem 45 anos e é mãe de 3 filhos e vive em Beverly, na Inglaterra, revirava suas coisas quando encontrou o cartão postal que recebera de Richard em 1981. Ela resolveu mostrá-lo a seu atual namorado, que também se chama Richard e tem 36 anos de idade. Ao ver o postal, Richard, surpreso, reconheceu-se como o garotinho que escrevera Mandy. Ao jornal The Sun, Mandy falou sobre a incrível coincidência. Foi maravilhoso. Eu então percebi que ele era o pequeno garotinho que me mandou aquele cartão postal há tantos anos. Eu fiquei chocada, quase desmaiei. É doido pensar que foi Richard quem escreveu para mim. É como se nós, que crescemos a quilômetros de distância um do outro, tivéssemos passado a vida toda juntos, contou. Agora podemos voltar à questão. Na leitura do texto acima, entende-se que, letra A, Mandy guardou segredo sobre a carta que recebera de Richard durante 44 anos para não magoar o namorado. O texto não fala que ela guardou em segredo a carta para não magoar o namorado. Ela
revirando as coisas, ela acabou encontrando por acaso, né? Deixa eu ver onde está isso aqui. Aqui no terceiro parágrafo, Mandy, que hoje tem 45 anos, é mãe de 3 filhos, tal, revirava suas coisas quando encontrou o cartão postal que recebera de Richard. Então foi assim, ela encontrou quase que acidentalmente, né? Letra B, Mandy, na adolescência, não queria corresponder-se com meninos mais novos que ela. Vamos voltar ao texto. Segundo parágrafo. 2 anos depois, o pequeno Richard, então com 6 anos, ele tinha 6 aninhos, encontrou a garrafa no litoral. Maravilhado, o garotinho resolveu responder a Mandy, dizendo que queria ser um amigo de correspondência da menina, que por causa da diferença de idade, não lhe respondeu. Então, sim, ela na adolescência não queria corresponder-se com meninos mais novos que ela. Letra B, nosso gabarito. E as outras, por que estão erradas? Mandy descobriu que viver a vida toda perto de Richard? Não, eles não viviam perto um do outro. Veja aqui no final. Ao jornal The Sun, Mandy falou sobre a incrível coincidência. Eu fiquei chocada, aqui embaixo quase desmaiei. É doido pensar que foi Richard quem escreveu para mim. É como se nós, que crescemos a quilômetros de distância um do outro, tivéssemos passado a vida toda juntos. Então, não. Eles não viveram a vida toda perto um do outro. Richard se apaixonara por Mandy, adiou por 2 anos a resposta à carta recebida. Primeiro que o texto não fala que ele se apaixonou por Mandy. E, em segundo lugar, ele não adiou por 2 anos a resposta. Ele encontrou a garrafa 2 anos depois que ela enviou. 2 anos depois, o pequeno Richard encontrou a garrafa. Então, ele não esperou 2 anos para responder. Ele encontrou a garrafa 2 anos depois. Cadê? Letra E. Richard utilizou a mesma estratégia usada por Mandy para responder à menina. Olha, essa aqui é perigosa. Essa aqui é perigosa. Você vai pensar, ele respondeu da mesma forma. O texto não fala qual foi a estratégia que ele utilizou. Só fala que ele respondeu. Então, veja. 2 anos depois, o pequeno Richard, então com 6 anos, encontrou a garrafa no litoral. Maravilhado, o garotinho resolveu responder a Mandy, dizendo que queria ser um amigo de correspondência da menina. E qual foi a estratégia que ele usou para responder? Ele colocou numa garrafa também e enviou? Não, né? Claro que não. Ela recebeu, né? Se fosse uma garrafa, essa garrafa poderia ter se perdido. Então, aqui não fala que ele usou a mesma estratégia. Então, letra E, incorreta também. Vamos ficar com a letra B de bola como a correta. Agora vamos para 47. São acentuados graficamente, de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica, os vocábulos. Letra A, também e coincidência. Por que a palavra também é acentuada? Por ser uma palavra, também. É uma palavra oxítona terminada em. E coincidência? Coincidência é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Então, não são acentuadas pela mesma razão. Letra B, quilômetros e tivéssemos. Quilômetros é uma palavra proparoxítona. E tivéssemos. Tivéssemos também é uma palavra proparoxítona. Essas duas são acentuadas pela mesma regra. Vamos marcar aqui a letra B de bola como nosso gabarito, mas vamos analisar as outras. Jogá-la e incrível. Jogá-la é uma palavra oxítona terminada em A. Roberta, e eu considero esse lá aqui? Não. O pronome oblíquo átono não é considerado. Tá? Então, para analisar por que a palavra é acentuada, eu só considero a palavra sem o pronome oblíquo átono. Tá? Então, jogá-la é uma palavra oxítona terminada em A. E incrível. Incrível é uma palavra paroxítona terminada em L. São acentuadas por razões diferentes. Escócia e nós. Escócia é uma paroxítona terminada em ditongo. Nós é uma palavra monossílaba tônica terminada em O, seguida de S. Ué, Roberto, não é uma palavra terminada em S? Não, essa regra não existe. A regra das monossílabas tônicas é a seguinte: são acentuadas todas as palavras monossílabas tônicas terminadas em A, E e O, seguidos ou não de S. Nós é uma palavra monossílaba tônica terminada em O, seguida de S, tá?
Correspondência e 3. Aqui, ó, correspondência, eu tenho uma palavra paroxítona terminada em ditongo, e 3 é uma palavra monossílaba tônica terminada em E seguida de S, tá? Não é uma palavra terminada em S, é uma monossílaba tônica terminada em E seguida de S. Então, realmente, nosso gabarito é a letra B de bola. Questão 48. O primeiro selo do mundo, conhecido como Penny Black, surgiu na Inglaterra em 6 de maio de 1840, como parte do processo de reorganização promovido no serviço postal daquele país. Até essa data, o pagamento pela prestação do serviço de transporte e entrega de correspondências era feito pelo destinatário. A chegada do selo foi fundamental para o sucesso da reforma postal, que revolucionou os correios no mundo inteiro. Assine a opção correta de acordo com as ideias do texto acima. Então, vamos lá. Letra A. Até o final do século XIX, o destinatário assumia total responsabilidade pelo transporte e pela entrega de correspondências. O texto diz isso? Que o destinatário assumia total responsabilidade pelo transporte e pela entrega de correspondências? Vamos lá. Até essa data, o pagamento pela prestação do serviço de transporte e entrega era feito pelo destinatário. Então, o destinatário era responsável pelo pagamento, só pelo pagamento, e não pelo transporte, pela entrega, nada disso. Letra B. Na primeira década do século XIX, uma revolução inglesa provocou verdadeira reviravolta nos serviços postais do mundo. Vamos lá. Surgiu na Inglaterra em 6 de maio de 1840. Isso aqui não é a primeira década. A primeira década seria de 1800 a 1810. Primeira década. Não, então errada também. Antes da invenção do selo, o remetente não se responsabilizava pelas correspondências que encaminhava. Claro que o remetente... Bom, o texto nem fala de remetente, né? Mas é claro que o remetente se responsabiliza pelas correspondências que encaminha, até hoje. Mas o texto nem fala de remetente. Letra D. A invenção do selo representou um avanço para os serviços prestados pelos Correios no mundo todo. Opa, pulei. É aqui. Ó, a chegada do selo, aqui no finalzinho, a chegada do selo foi fundamental para o sucesso da reforma postal, que revolucionou os Correios no mundo inteiro. Então, sim, vamos marcar aqui, ó, trocar a corzinha da caneta, a letra D de dado, é o nosso gabarito. Vamos ver aqui por que a letra E está errada. A prestação dos serviços de transporte e entrega de correspondências era bastante precária no século passado. Olha, o texto não fala que essa prestação de serviço de transporte e entrega era bastante precária. Poderia não ser tão avançada, mas não fala em precariedade, o texto não fala em precariedade. Cuidado com a extrapolação, muito cuidado. Então, a ideia de precariedade não está no texto, tá? Revolucionou, então a questão do selo revolucionou, melhorou, mas em momento nenhum o texto fala em precariedade, tá? Poderia ser menos avançado e não precário, tá? Então, eu não posso presumir, eu preciso encontrar fundamento no texto o tempo todo. Bom, agora temos... A questão é a 49. Temos aqui uma tirinha para ler. Vou mandar um cartão de Dia dos Namorados para Suzy Derkins. Beleza, ela é uma gatinha. Eu fiz um coraçãozão vermelho. Agora vou botar renda em volta. Que gracinha, aposto que ela vai adorar. Aí quando ele vai escrever, o que ele escreve? Suzy, eu te odeio, morra, Calvin. Ou seja, inesperado, né? Vamos lá, o efeito de humor da tirinha acima é evidenciado. Letra A, no conteúdo inesperado da mensagem contida no cartão. Já temos aqui o gabarito. Vamos lá, vamos voltar lá na tirinha. Porque veja, ele fala que vai mandar um cartão de Dia dos Namorados, né? Faz um coraçãozão vermelho, vai botar renda em volta, quer dizer, tem um trabalho danado. Para depois dizer que odeia, né? Que odeia a menina, querendo que ela morra. Então, o efeito de humor da tirinha é evidenciado no conteúdo inesperado da mensagem contida no cartão. Letra B, na expressão do Tigrão ao dizer que Suzy iria adorar o cartão? Não, não tem humor aí. Na reação do Tigrão que considera a Suzy uma gatinha? Também não. No emprego das expressões coraçãozão vermelho e botar renda em volta?
Não, também não é aí. E no capricho de Calvin, que decide recortar e enfeitar o cartão? Não. Como eu disse, né, a questão toda é que ele tem esse trabalho todo para no final das contas dizer que odeia, quer que a menina morra. Então, realmente é no conteúdo. Questão 50. Assinale a opção correspondente ao trecho em que há mais de uma oração. Bom, para saber se há mais de uma oração, eu preciso contar o número de verbos, tá? Então, eu tenho tantas orações quantos verbos eu tiver. Agora, eu preciso tomar cuidado com as locuções verbais. As locuções verbais contam como um verbo só. Então, vamos lá. Letra A. Aposto que ela vai adorar. Quantas orações eu tenho aqui? Ó, um verbo. Aposto que ela vai adorar. Outro verbo. Então, aposto alguma coisa. Aposto o quê? Então, aqui eu tenho uma oração que ela vai adorar, é a segunda oração. Então, aqui eu tenho mais de uma oração, tá? Letra A já é o nosso gabarito. Vamos ver as outras? Vou mandar um cartão de Dia dos Namorados para a Suzy Derkins. Ó, vou mandar é uma locução. Então, aqui conta como um verbo só. Vou mandar o quê? Um cartão de Dia dos Namorados para a Suzy Derkins, não tem outro verbo. Então, aqui só tem um verbo. Tá? Perdão, só tem uma oração, porque aqui eu tenho uma locução verbal. Ela é uma gatinha, só um verbo. Eu fiz o coraçãozão vermelho, um verbo, então só uma oração. Agora eu vou botar a renda em volta. Vou botar uma locução aqui, então conta como um verbo, então uma oração só. Então, a única opção em que eu tenho duas orações é a letra A. Pessoal, até agora corrigimos 10 questões. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de dar um like aí, que isso ajuda muito a gente, tá bom? Vamos continuar aqui a correção. Questão 51 agora. Assinale a opção em que o verbo da oração tem dois complementos. Vamos lá. Letra A. Ela é uma gatinha. Verbo é. Esse verbo é um verbo de ligação, né? Então, não há complemento. O que temos aqui é o sujeito, ela, sujeito, uma gatinha, predicativo do sujeito. Não há complemento aqui. Letra B. Eu fiz um coraçãozão vermelho. Verbo, fiz. Quem faz alguma coisa. Fiz o quê? Um coraçãozão vermelho. Vamos marcar aqui de outra cor. Um coraçãozão vermelho é o complemento, é o objeto direto. Então, aqui temos um complemento só, queremos dois complementos. Então, vamos lá. Letra C. Agora vou botar renda em volta. Verbo, vou botar, que na verdade é uma locução verbal, né? Vou botar o quê? Renda. Vou botar renda. Ué, e o em volta? Em volta é adjunto adverbial, né? Então, eu vou botar o quê? Vou botar renda. Então, renda é o complemento, só temos um complemento. Em volta não é complemento, é adjunto adverbial. D. Eu te odeio. Verbo, odeio. Verbo odiar. Quem odeia, odeia alguém. Odeia alguma coisa. Odeio você, né? Eu te odeio. Então, só tem um complemento também. Letra E. Vou mandar um cartão de Dia dos Namorados para Suzy Derkins. Vou mandar, verbo. Locução verbal, na verdade, né? Locução verbal. Quem manda, manda alguma coisa. Vou mandar o quê? Um cartão de Dia dos Namorados. Quem manda, manda alguma coisa para alguém. Para a Suzy Derkins. Então, aqui eu tenho um complemento e aqui eu tenho outro complemento. Então, na letra E, eu tenho dois complementos. Opa, vamos marcar aqui, ó. Letra E como nosso gabarito, tá bom? Questão 52. Acerca das ideias contidas na carta apresentada acima, assinale a opção correta. Precisamos ler a carta primeiro. Vamos ler a carta. Minha Carola, já a esta hora deves ter em mão a carta que te mandei hoje mesmo, em resposta às duas que ontem recebi. Nela foi explicada a razão de não teres carta no domingo. Deves ter recebido duas na segunda-feira. Queres saber o que fiz no domingo? Trabalhei e estive em casa. Saudades de mim a C. Tive-as como podes imaginar.
E mais ainda, estive aflito, como te contei, por não ter tido cartas tuas durante 2 dias. Afirmo-te que foi um dos mais tristes que tenho passado. Contou-me hoje o Araújo que, encontrando-se num dos carros que fazem viagem para Botafogo e Laranjeiras, com o Miguel, este lhe dissera que andava procurando casa por ter alugado a outra. Não sei se essa casa que ele procura é só para ele ou se para toda a família. Achei conveniente comunicar-te isto. Não sei se já sabes alguma coisa a este respeito. No entanto, espero também a tua resposta ao que te mandei dizer na carta de ontem, relativamente à mudança. Dizes que quando leis algum livro, ouves unicamente as minhas palavras e que eu te apareço em tudo e em toda parte? É então certo que eu ocupo o teu pensamento e a tua vida? Já me disseste tanta vez, e eu sempre a perguntar-te a mesma coisa. Tamanha me parece esta felicidade. Pois olha, eu queria que lesses um livro que eu acabei de ler há dias. Intitula-se A Família. Hei de comprar um exemplar para lermos em nossa casa como uma espécie de Bíblia Sagrada. É um livro sério, elevado e profundo. A simples leitura dele dá vontade de casar. Faltam 4 dias. Daqui a 4 dias terás lá a melhor carta que eu te poderei mandar, que é a minha própria pessoa, e ao mesmo tempo lerei o melhor. Machadinho. Então vamos voltar aqui. Então, acerca das ideias contidas na carta apresentada, assinale a opção correta. Vamos lá, deixa eu mudar a corzinha da caneta. Como o remetente, sua companheira, pretendiam mudar-se de casa, ele aguardava uma resposta dela a respeito desse assunto. Isso é falado no texto? Vamos ao terceiro parágrafo. Aqui ele fala, veja, ele fala sobre uma mudança, né? Deixa eu ver aqui. Quem está procurando uma casa? Miguel. Miguel está procurando uma casa, não é isso? Por ter alugado a outra. Não sei se essa casa que ele procura, tal. Achei conveniente comunicar-te isto. Não sei se já sabes alguma coisa a este respeito. No entanto, espero também a tua resposta ao que te mandei dizer na carta de ontem, relativamente à mudança. Relativamente à mudança. Ele fala de alguma mudança. Mas veja, o remetente e sua companheira pretendiam mudar-se de casa? Onde isso é falado? Em que parte do texto isso é falado? Isso não é falado em parte nenhuma do texto, tá? Então, letra A está incorreta. Letra B. Machadinho conta que comprou um livro que só pretendia ler com Carola quando estivessem morando juntos. Não, isso também não é real, não. Veja, aqui no 4º parágrafo. Aqui, deixa eu ver, na linha 22. Pois olha, a partir daqui. Eu queria que lesses um livro que eu acabei de ler há dias. Intitula-se A Família. Hei de comprar um exemplar para lermos em nossa casa, como uma espécie de Bíblia Sagrada. Então, ele até vai comprar um exemplar, mas ele já leu esse livro. Então, errada a letra B. Na carta, Machadinho menciona seu encontro com Araújo, que havia alugado uma casa para a família. Araújo? Não, né? Vimos aqui que foi o Miguel, veja. Contou-me hoje o Araújo contou a ele. O quê? Contou-me hoje o Araújo que, encontrando-se num dos carros que fazem viagem para Botafogo e Laranjeiras, com o Miguel, né? Então, encontrando-se com o Miguel, este quem? Retomo mais próximo, Miguel. Este lhe dissera que andava procurando casa por ter alugado a outra. Não sei se essa casa que ele procura é só para ele ou se para toda a família. Então, veja, Machadinho menciona seu encontro com Araújo, que havia alugado uma casa para a família. Não, Miguel alugou uma casa e o Machadinho não sabe se a casa era só para o Miguel ou se era para o Miguel e sua família. Letra D. Nas 2 cartas que enviou a Carola em uma segunda-feira, Machadinho justifica por que não escreveu a ela no domingo. Muito cuidado com essa aqui. Vamos lá. O que ele fala aqui no início do texto? Já a esta hora, deves ter em mão a carta. A carta que te mandei hoje mesmo, em resposta às 2 que ontem recebi. Nesta carta aqui, foi explicada a razão de não teres carta no domingo. Deves ter recebido 2 na segunda-feira.
Então, veja, aqui fala que nas 2 cartas que enviou a Carola em uma segunda-feira, Machadinho justifica por que não escreveu ela no domingo. Não, errada. Já vimos aqui que não é isso que ele fala. Já a história deve ter em mão a carta. Nessa carta, veja, nela é que foi explicada a razão de não teres carta no domingo. Só nessa carta, não em 2 cartas. Letra E. Nessa carta, o remetente relata à sua amada que estava melancólico e angustiado no domingo por não ter recebido correspondência dela nos últimos dias. Essa é verdadeira. Veja o que ele fala aqui no 2º parágrafo. Queres saber o que fiz no domingo? Trabalhei e estive em casa. Saudades de minha C. Tive-as como podes imaginar. E mais ainda estive aflito. Como te contei, por não ter tido cartas tuas durante 2 dias. Afirmo-te que foi um dos mais tristes que tenho passado. Então, sim, ele ficou melancólico e angustiado no domingo por não ter recebido correspondência dela nos últimos dias. Então, vamos marcar aqui, ó, letra E, como nosso gabarito. Questão 53. Assinale a opção em que é apresentado trecho do texto seguido de proposta de alteração com a correta equivalência de sentido. Vamos lá. Letra A. Daqui a 4 dias terás lá a melhor carta. Isso é a mesma coisa que daqui a 4 dias lerás aí a melhor notícia? Não. Para começar, veja, daqui a 4 dias, esse A aqui representa futuro. Ele indica futuro, daqui a 4 dias. Já esse A aqui, ele indica tempo decorrido ou tempo transcorrido, tá? Opa! Tempo decorrido. Tempo decorrido ou tempo transcorrido. Cuidado que esse A não indica passado, tá? Isso já caiu em prova e muita gente escorregou nessa casca de banana. E o pessoal ainda quis briga, o pessoal quis anulação, que a banca não sabe nada. Não é bem assim. Esse A, ele não indica passado, ele indica tempo transcorrido. Isso é diferente, tá? Então, o erro já começa aí. Daí a 4 dias, lerás a melhor notícia? Não. Diz que terás lá a melhor carta. Então, não. Letra A, não há correta equivalência de sentido. Letra B. Achei conveniente comunicar-te isto. É a mesma coisa que achei indevido comunicar-te isto? Não, né? Indevido é o oposto aqui de conveniente. Então, não há correta equivalência de sentido. Letra C. Já me disseste tanta vez. É o mesmo que já me disseste isso tantas vezes? Sim. Mo. Esse mo aqui é me mais o. Então, já disseste a mim. O quê? Esse o. E esse o representa o quê? Esse o retoma. Disseste o quê? Vamos lá. Ó, aqui na linha 21. É então certo que ocupa o teu pensamento e a tua vida? Já me disseste tanta vez, e eu sempre a perguntar-te a mesma coisa. Então, veja, esse o retoma a questão de ele ocupar o pensamento dela e a vida dela todo o tempo. É isso, tá? Então, correta a letra C. Já me disseste isso, e esse isso retoma o que foi dito anteriormente tantas vezes. Correta a letra C. Letra D. Qual o problema da letra D? Um livro que eu acabei de ler há dias. Um livro que eu acabei de ler durante dias? Não faz nem sentido isso, né? Eu acabei de ler há dias, né? Há dias transcorridos, né? Como eu falei, esse A aqui indica tempo transcorrido. Um livro que eu acabei de ler durante dias? Como é que eu acabei de ler durante dias? Não faz nem sentido. Hei de comprar um exemplar para lermos. Vamos comprar um livro para lermos. Hei de comprar? Eu hei de comprar. Vamos, aí já somos nós, né? Então, letra C é o nosso gabarito. 54. Infere-se da leitura do texto que, no teatro grego e no romano, o ator... Vamos ler o texto.
Arrancar a máscara. Arrancar a máscara é evidenciar a verdadeira face, revelando a expressão legítima oculta pelo disfarce. Tornar público o escondido. Na Grécia e em Roma, os atores representavam sempre mascarados. A máscara denunciava o caráter do personagem em cena. Não se via o rosto do artista que vivia o papel humorístico ou trágico. A máscara impassível valia permanentemente pela figura. Quando o ator trabalhava mal, irritando os espectadores pelo desempenho inferior e falso, a assistência grega ou romana podia exigir que ele tirasse a máscara do rosto, exibindo-se para que recebesse diretamente a demonstração do desagrado coletivo. Se algum ator era obrigado a arrancar a máscara, subentendia-se a infelicidade da interpretação artística. Estava, pelo menos naquela ocasião, repelido das simpatias e dos aplausos. Identificava-se, portanto, o responsável pelo fracasso na legitimidade das feições. Já desapareceu há 200 anos o uso da máscara nos palcos, mas a frase arrancar a máscara, nascida de um milenar direito do auditório, continua sendo aplicada a situações inteiramente alheias ao teatro. É uma das contemporaneidades do milênio. Então, vamos voltar à questão. Infere-se da leitura do texto que no teatro grego e no romano o ator, veja, infere-se da leitura, questão de interpretação. Vamos lá. Que no teatro grego e no romano o ator que atuasse mal em uma cena seria rejeitado em todas as ocasiões em que se apresentasse. O texto não fala isso. Veja. Na linha 13, na 12, começa aqui na 12. Se algum ator era obrigado a arrancar a máscara, subentendia-se a infelicidade da interpretação artística. Estava, pelo menos naquela ocasião, repelido das simpatias e dos aplausos. Naquela ocasião ele interpretou mal, naquela ocasião ele estava repelido das simpatias e dos aplausos, né? Rejeitado. Então, não seria em todas as ocasiões em que se apresentasse. Letra B. O ator que tirava a máscara interrompia a cena e isso gerava insatisfação coletiva. Não. Na verdade, ele, quando atuava, ele nunca tirava a máscara. Ele sempre atuava mascarado de acordo com o texto. Ele só era forçado a tirar a máscara quando a sua atuação era ruim. C. Representava frequentemente uma única figura? Não. O texto fala... Opa, é para cá. O texto fala... Cadê? Aqui na linha 6. Não se via o rosto do artista que vivia o papel humorístico ou trágico. Tá? Então, não era um só. Não representava uma figura só, uma única figura. Letra D. Usava a máscara para esconder seu verdadeiro caráter. Não, ele era um artista ali, ele estava representando. Era uma atuação, não tinha nada a ver com seu verdadeiro caráter. E letra E. Com boa atuação no palco, recebia aplausos e contava com a simpatia do público. Sim, com boa atuação, recebia aplausos e contava com a simpatia do público. E com a má atuação, era forçado a tirar a máscara. E aí, isso era uma forma, né, de o auditório mostrar a sua insatisfação. Letra E está correta. Com uma boa atuação, ele não era forçado a tirar a máscara, não precisava mostrar o seu rosto. Vamos para 55. Na frase, identificava-se, portanto, o responsável pelo fracasso na legitimidade das feições. A palavra sublinhada expressa o sentido de... Bom, portanto, deixa eu mudar aqui a cor. É uma conjunção coordenativa, conclusiva. Então, expressa o sentido de conclusão. Condição, não. Oposição, não. Explicação, não. Conclusão, sim.
Finalidade também não. Então, ficamos com letra E. 56 agora. Considerando que no texto o autor utiliza diferentes formas para se referir a correspondências, assinale a opção em que a palavra ou expressão do texto está em sentido figurado. Onde está o texto? Aqui. A epístola é um implacável recurso narrativo, pressupõe o diálogo com outrem, comove e se impõe pela interlocução direta e sincera. Mariana Alcoforado usou a correspondência para atenuar a saudade do conde de Chamilly. E não fosse o casal perfeito papel-tinta, o amor proibido da freira portuguesa pelo capitão de cavalaria francês, uma das histórias mais fascinantes de arrebatamento, nunca seria conhecido. Se as cartas de amor são ridículas, como preceituava Fernando Pessoa, mais ridículo é quem as despreza. É uma arma de insistência, uma tática da devoção. Foi um bilhete posto furtivamente no casaco que baqueou o coração da escritora Marta Medeiros, autora do poema Cartas Extraviadas. Sou da era pré-internet, então já escrevi e recebi inúmeras cartas e guardo a maioria delas. Hoje me rendo ao e-mail, que é um facilitador de contatos. Nada tenho contra a instantaneidade, mas reconheço que as emoções hoje andam tão efêmeras que mal rendem um parágrafo, quanto mais uma lauda toda manuscrita, confessa a autora. Então, vamos lá. Então, considerando que no texto o autor utiliza diferentes formas para se referir a correspondências, assinale a opção em que a palavra ou expressão do texto está em sentido figurado ou conotativo. Sentido conotativo é o sentido figurado. Bilhete, não. Bilhete aparece o sentido denotativo, sentido dicionarizado. E-mail também. Epístola também, que significa carta, também aparece no seu sentido dicionarizado, denotativo. Casal perfeito, papel, tinta, aí já é sentido figurado, né? Casal perfeito, papel, tinta, sentido figurado. E cartas também aparecem em seu sentido denotativo. Ficamos então com a letra D de dado. Assinale a opção correta de acordo com as ideias do texto. Vamos ver. Letra A. Embora as cartas constituam um importante recurso narrativo, essa forma de comunicação para o autor do texto carece de instantaneidade, visto que o diálogo entre remetente e destinatário não é direto. Bom, o autor do texto, ele fala muito bem das cartas, né? Ele é um fã das cartas, digamos assim. E ele fala aqui no primeiro parágrafo o seguinte: a epístola é um implacável recurso narrativo, pressupõe o diálogo com outrem, comove e se impõe pela interlocução direta. Direta e sincera. Então ele fala assim que a interlocução é direta. Para cá. Visto que o diálogo entre remetente e destinado não é direto. Não, ele fala que é direto sim. Então, errado isso aqui. B. O relacionamento amoroso entre a freira Mariana Alcoforado e o capitão de cavalaria Conde de Chamilly tornou-se público devido à descoberta das cartas de amor que o casal trocava. Sim, o texto fala isso. Fala isso aqui. Deixa eu ver no segundo parágrafo. Mariana Alcoforado usou a correspondência para atenuar a saudade do conde de Chamilly. E não fosse o casal perfeito. Se não fosse o quê? Se não fossem as cartas, né? Não fosse o casal perfeito papel tinta, o amor proibido da freira portuguesa pelo capitão de cavalaria francês, uma das histórias mais fascinantes de arrebatamento, nunca seria conhecido, ou seja, só foi conhecido por conta das cartas, por conta do casal perfeito papel-tinta. Então, a letra B está certa. Vamos marcar aqui, letra B, gabarito. C. Hoje, a desvalorização das cartas de amor é resultado do surgimento da internet, que tornou efêmero o modo de relacionamento entre os amantes. O texto não fala que a desvalorização das cartas de amor é resultado do surgimento da internet, nem que o surgimento da internet tornou efêmero
o modo de relacionamento entre os amantes. O modo de relacionamento, não. Veja, deixa eu ver. Nada tenho aqui na linha 16, né? Nada tenho contra a instantaneidade, mas reconheço que as emoções hoje andam tão efêmeras que mal rendem um parágrafo, quanto mais uma lauda toda manuscrita. Ou seja, ela fala da forma como o sentimento é manifestado. Na opinião como é o nome dela? Marta Medeiros, colocar as emoções numa epístola, numa carta, era mais fácil. Né? Era mais fácil você escrever laudas e colocar ali todo o seu sentimento. Hoje, com um e-mail, quando ela fala aqui, tão efêmeras que mal rendem um parágrafo. Quando você escreve um e-mail, é tão rápido, né? Tão instantâneo que mal rende um parágrafo. Quanto mais uma lauda toda manuscrita, tá? Então, isso não fala sobre a questão do modo de relacionamento entre os amantes. Não, e sim como o sentimento é expresso por meio da carta e como ele é expresso por meio de um e-mail, por exemplo. O autor do texto, tal como Fernando Pessoa, despreza as cartas de amor ridículas. Não, pelo contrário, ele supervaloriza as cartas. Letra E, a escritora citada no texto rendeu-se ao uso do e-mail por considerar as cartas um meio pouco prático de expressar emoções. Pelo contrário, ela acha que as cartas são um meio perfeito de expressar emoções, o que não acontece com o e-mail, por exemplo. Então, aqui ficamos realmente com a letra B de bola, na 57. 58. No trecho, se as cartas de amor são ridículas, como preceituava Fernando Pessoa, mais ridículo é quem as despreza. É uma arma de insistência, uma tática da devoção. O autor compara a carta de amor a arma e tática. Ao utilizar essas palavras, o autor constrói uma representação da ação de conquista do ser amado, comparando-a a uma aposta, um investimento, uma doença, uma batalha, uma provação. Vamos ver. Então, deixa eu ver, ele fala em arma aqui, é uma arma de insistência, é uma tática, né, de devoção. Então, ele compara a carta de amor a uma arma e a uma tática. Veja que arma e tática são vocabulários que pertencem ao campo semântico da guerra, da batalha. Né? Então, não é uma aposta, então não está comparando, né, a uma aposta, nem a um investimento, nem uma doença, nem uma provação, mas sim uma batalha. Exatamente porque essas palavras fazem parte do campo semântico da guerra, da batalha. Tá? Questão 59. Um carteiro chega ao portão do hospício e grita: carta para o 9.326. Um louco pega o envelope, abre-o e vê que a carta está em branco. E o outro pergunta: quem te mandou essa carta? Minha irmã. Mas por que não está escrito nada? Porque nós brigamos e não estamos nos falando. Então vamos lá. Letra A. O efeito surpresa e de humor que se extrai do texto acima decorre da identificação numérica atribuída ao louco? Não, claro que não. A graça não está aqui em chamá-lo de 9.326. Não. Da expressão utilizada pelo carteiro ao entregar a carta no hospício? Também não, nada a ver. Do fato de outro louco querer saber quem enviou a carta? Não. Opa. Não, a graça também não está aqui. Quem te mandou essa carta? Não. Da explicação dada pelo louco para a carta em branco? Sim, exatamente quando ele explica, né, por que a carta está em branco. Está em branco porque ele e a irmã não estão se falando. Então, por que ele enviou uma carta em branco? Né? Então, esse é o lado cômico, né? Essa é a parte cômica do texto. Do fato de a irmã do louco ter brigado com ele? Não, não é por ela ter brigado com ele, mas sim por ela ter enviado uma carta em branco por estar brigada com ele. Tá? Então, letra D, o gabarito. Questão 60. Um homem se dirige à recepcionista de uma clínica. Por favor, quero falar com o Dr. Pedro. O senhor tem hora? O sujeito olha para o relógio e diz: sim, são 2h30. Não, eu quero saber se o senhor é paciente. O que a senhora acha? Faz 6 meses que ele não me paga o aluguel do consultório. Ou seja, ele é paciente ou não é? Então, vamos lá. No texto acima, a recepcionista dirige-se 2 vezes ao homem para saber se ele verificou o horário de chegada,
e está sob os cuidados do Dr. Pedro? Não. Quando ela pergunta aqui, o senhor tem hora? Ela não quer saber a hora, né? Então não tem nada a ver com verificar o horário de chegada. Errado. Letra B. Pode indicar-lhe as horas? Não, ela não pergunta querendo saber a hora. Tem relógio e sabe esperar? Também não. Marcou consulta? Sim. Quando ela pergunta se ele tem hora, ela quer saber se ele marcou consulta. O senhor tem hora? Sim, marcou consulta. E está calmo? Não, paciente ali não é estar calmo. Ela queria saber se ele era paciente do doutor Pedro, né? Se ele estava sob os cuidados do doutor Pedro. Então, letra E, marcou consulta para aquele dia e está sob os cuidados do doutor Pedro? É isso, tá? Então, letra E é o nosso gabarito. Corrigimos aqui, então, todas as questões da prova de Correios para o cargo de carteiros, tá? Se você gostou dessa correção, comente, curta, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e eu vou responder a sua questão. Até a próxima. Tchau, tchau.